É o quê? Demorou. Quer ajudar? Vamos num lugar decente pra nós, com uma cama decente, que não tem uma pá de muquirana, uma pá de percevejo. Um lugar que a gente possa tomar um banho decente, dormir gostoso. Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o subprefeito Rafael Minatogal. A gente vai fazer a operação Baixas Temperaturas. O que é essa operação? Quando bate 13 graus ou menos na cidade de São Paulo, é ativada essa operação para falar com moradores em situação de rua, levar cobertor e principalmente convencer que eles vão ao abrigo, né? Porque muitos acabam morrendo de frio exatamente por ficar nas ruas nesse período de inverno, né, Rafa? Exatamente, Amanda. O nosso principal objetivo é levar eles para o abrigo, né, para um centro de acolhimento temporário, um CTA, né? Mas, como a gente sabe, muitos recusam, não aceitam a oferta de ir para um abrigo. E aí, para que não tenha o caso de hipotermia, a gente oferece para eles também os suprimentos necessários para que eles consigam passar a noite. Nosso objetivo é esse, né? Que as pessoas em situação de rua consigam passar a noite, né, para que não tenha os casos de hipotermia. Então a gente oferece aí um cobertor, blusa de frio, toucas, luvas e outros suprimentos. E principalmente, como ele disse, reforçar para que a pessoa busque o abrigo. E aí é uma oportunidade também da gente entender a situação, de oferecer ajuda de trabalho, enfim, de oferecer outros atendimentos. É a oportunidade que a gente tem de conversar um pouquinho com eles, né? Exatamente. A gente tem o POT, né, o Programa de Oportunidade do Trabalho aqui na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Trabalho e Emprego. E aí a gente oferece isso também para eles, muitas famílias precisam. E aí você tem o serviço de varrição, serviço de zeladoria, que essas pessoas que muitos são capazes, né, e têm totais condições de trabalhar. E a gente faz esse trabalho de convencimento para não apenas tirar ele da rua e colocar no abrigo, mas oferecer também uma porta de saída da situação. E se for usuário de droga, obviamente, né, buscar tratamento. Exatamente. Vamos lá então. Bora. Mora aqui. Ah, você mora aqui? A minha casa de 10 anos. Ah, tá certo. Eu já vi que eu estava para ajudar. Só de olhar, já vi que deu para família. A gente veio para ajudar mesmo, né? A gente é da prefeitura, ela é vereadora aqui. Pagar, a mulher pagou 150 conto nessa aqui, ó. 150. Ah, na barraca. É. E assim, se cobertor. E hoje eu estou aqui, faz mais de 20 anos estou aqui. 20 anos. Mais de 20. Entendi. Pedindo para Deus me ajudar. Se a gente puder oferecer coberta, blusa, touca, essas coisas interessam? Touca, blusa. Deixa eu verificar sua pressão. Não tira a pressão não, que senão desmaia, hein? Tem que verificar essa pressão. Levanta essa perninha, levanta o bracinho pra mim, por favor. Você fugiu? Você saiu? Não, eu saí, mas eu vou voltar daqui a pouco. É só de noite. Sai quando for. Mas volta pra lá, o que vai fazer na rua, menino? Um monte de gente que é uma vaga em saiba, não tem, você tem expresso assim? Não tá na rua. A gente acabou Você vai pra uma república. emprego, estudo. A gente acabou de conversar com o senhor que tá morando há 30 anos na rua. Imagina, você com 50, né? Não vai sair nada não. Mas lá dá o encaminhamento de várias coisas. Às vezes conseguir um trabalho, quando você sai, eles ajudam no abrigo. Meu, você fica não, isso daqui é só ladeira abaixo. Lá assim, é aqui, você pode subir um pouquinho. Aí dependendo da sua boa vontade, você consegue fazer isso. Eu acho que é isso pra baixo, assim. O que tem de bom aqui? É, tá certo. Precisa de mais um cobertor? Não, né? Tem ali. Tá bom, mas quando Nossa, meio da madrugada. tiver... Parece que vai... Quando tiver frio, o senhor vai lembrar de nós. Falar por que eu rejeitei aquele cobertor, hein? Vocês deem uma olhada que aqui, ó, a subprefeitura de Vila Mariana passa toda a noite por aqui. É só chamar. Então, Tá quanto tempo aqui? Eu tô 3 dias aqui. 3 dias? Sofrendo. Você veio da onde? No interior. Que cidade? Oi? Cruzeiro, a gente tem um amigão lá. É longe? Como você chegou aqui? A vida que me trouxe, cada um tem sua história. Mas eu não me ponho no lugar de coitado, não, porque foi escolhas erradas que eu fiz, entendeu? Não é uma matemática lógica, e pra gente achar soluções, não são do que a gente imaginou em livros, do que a gente leu na literatura, né? Aí você consegue entender. Cada caso literalmente é um caso, né? Esse último rapaz, ele veio de Cruzeiro, ele tá aqui há pouco tempo, e a família dele tá lá por causa de amor. A moça largou ele, levou a filha para outro estado, enfim. Então, outros às vezes é por conta de uma dependência mesmo, de álcool, de drogas, de dependência química. Então, cada caso é um caso, cada um tem uma solução. Não dá pra rotular como uma coisa só, né? Não é.
Então, por isso que é importante a gente vir, claro, para ajudar, para que eles não morram de frio literalmente na rua, mas também para entender um pouco a realidade, para a gente conseguir fazer políticas públicas realmente efetivas, porque tudo que a gente vê não é muito efetivo, né? A gente também não tem essa resposta, mas a gente só consegue traçar um caminho se entender minimamente a realidade e o que levou eles estarem na rua e permanecerem na rua. Que tem uns que estão há 3 dias, outros 3 anos, outros 3 décadas. Exato. Acho que aí também, Amanda, tem uma questão do querer, né? A gente não consegue, mesmo até na questão do morador de rua e não usuário de droga, né? O usuário de droga, aquilo que a gente sempre falou, né? Dividir. Você tem o cara que muitas vezes já não tem mais a consciência daquilo que ele vai fazer ou não, daquela vontade própria dele. E aí, nesse caso, o que a gente imagina que seria o caso de internação compulsória realmente, porque ele já perdeu Você tem que decidir por ele, né? Exatamente, já perdeu o poder de decisão. Agora, o morador de rua, se ele não quer ajuda, né? Diferente do caso que a gente tem aqui, que é uma pessoa que realmente quer um trabalho, quer buscar um abrigo, quer passar a noite num lugar que ela não esteja exposta à hipotermia. É isso, cada caso, como a gente disse, é um caso. E entender os nuances deles ajuda a gente a pensar em políticas públicas mais efetivas. Casulo, não? Olá, tudo bem? Esse aqui é o que a gente chama de casulo, tá? Ele tem essa parte aqui impermeável para caso chova, tenha friagem, tá bom? Ele protege. E aqui é uma coberta mesmo, tá certo? Ó, a gente vai deixar aqui. Se o senhor tiver interesse para um abrigo, alguma coisa assim para se proteger, tá certo? A gente tenta procurar uma vaga pro senhor. Tem interesse de ir pro abrigo? Não? Não? Tá. Porque a previsão dessa noite é 12 graus, tá? Então A gente vai deixar aqui, tá? Fala pessoal, a gente está encerrando então aqui essa operação de baixa temperatura, mais uma que a gente fez, né? Quem acompanha o nosso trabalho aí nas redes sociais sabe que esse é um trabalho que a gente faz, um trabalho muito sério, né? Justamente para evitar que algum desses moradores de rua acabe falecendo por conta da hipotermia, né? Eu fiquei muito feliz hoje, Amanda, porque além de fazer esse trabalho, né, de prevenção à hipotermia com a distribuição de cobertores e suprimentos, muitos deles sinalizaram que aceitam sim o emprego no POT, né, o programa de oportunidade de trabalho, né, e também um acolhimento em abrigos. Então a gente fez a solicitação junto à equipe de assistência social que estava conosco, né, e também a equipe do consultório na rua cuidando da parte de saúde deles, e a gente vai correr atrás agora junto dessas equipes também para conseguir essas vagas no POT e assim dar um emprego e uma dignidade para essas pessoas, né? Que elas tenham a renda delas, que elas consigam sair dessa situação de rua, porque o mais importante é uma porta de saída, né, Amanda? Não, exatamente. Bom, esse trabalho hoje foi preventivo, né, para que eles realmente não morram nessa noite, mas mais do que isso, né, para a gente ouvir as histórias, a gente entender e principalmente a gente correr atrás do que eles mesmos falaram, que é uma nova oportunidade. Então, um rapaz de Cruzeiro, a gente vai ver se de repente ele consegue algum trabalho lá. A gente tem o nosso Paulo Felipe, vereador, vou ver se na cidade lá de Cruzeiro tem alguma oportunidade como POT lá na cidade, a gente voltar ele para a família, porque é importante, né, eles ficam aqui e sem o amparo familiar, eles acabam ficando em situação de rua e depois acabam caindo em drogas, em álcool, enfim, é uma ladeira abaixo. Exato. Aquele outro menino também, a gente falou para ele voltar pro abrigo dele, que ele tinha 17 anos, então a gente conversou bastante com ele, para que, e aí é engraçado a percepção, né? Porque ele falou assim, não, porque aqui eu recebo coisas. Eu falei, você não merece migalhas, né? Ninguém merece migalhas. E ele falou, não, mas talvez eu consiga um Bolsa Família. Então, tudo que a gente fala contra o Bolsa Família, do jeito que ele é feito aqui, é exatamente por isso, porque cria um imaginário para esses jovens de que eu não preciso trabalhar, vou ficar aqui, daqui a pouquinho que eu não fizer 18 eu vou ganhar um Bolsa Família e eu vou receber migalhas. Eu falei, você não merece migalhas, Deus não fez você perfeito, com saúde para ter migalhas. Eu falei, você não tem que estar usando um tênis que te deram usado, você tem que ter a capacidade de entrar no shopping e comprar o seu próprio tênis, né? Entrar no shopping, escolher sua própria comida e não comer o resto e migalha de outras pessoas. E esses rapazes agora aqui no final que também pediram um emprego, né? Eles querem uma reinserção na sociedade através de emprego, então a gente vai correr atrás disso. Então esse programa é bom, claro, para que eles não morram na rua, mas para a gente também entender a realidade e a situação deles e conseguir ajudar da melhor maneira possível. Parabéns pela iniciativa, Rafael Neto Galso, o prefeito aqui, bravo da Vila Mariana, prefeito Ricardo Nunes também, que fez essa operação. Enfim, todos envolvidos, que foram várias pessoas envolvidas, várias equipes. Aqui a gente está com uma equipe, mas foram várias equipes. Várias secretarias diferentes. Várias secretarias, várias equipes, várias subprefeituras, para a gente conseguir dar dignidade, um mínimo de dignidade. E aí, eu vi aí, me conte o que vocês estavam aprontando.
Cara, o negócio é o seguinte, né? A gente tava fechando alguns ferros velhos que a gente tem na região. Hoje a gente começou com o primeiro ali na região da Mário Cardim, né? Bom, primeiro, boa tarde aí o pessoal que tá acompanhando aí na live, nossos telespecs. E, cara, basicamente é o seguinte, né, Renan? Aquilo que você sempre fala. Tem todo um ecossistema do crime e do tráfico de drogas aqui na nossa cidade que envolve justamente o usuário que rouba fio de cobre na avenida, na rua, rouba aquelas latas de lixo que a gente coloca nos postes, e aí esse cara vai lá, vende no ferro velho, nem... A lata de lixo ele vende? Vende, opa, vende tudo isso. Tudo que esse cara pode pegar, ele vende, né? E aí troca isso por droga nos próprios ferros velhos. Então você tem um ferro velho aqui e uma biqueira logo ao lado. É batata, cara. Todo lugar que tem um ferro velho na cidade tem uma biqueira logo ao lado, né? Então Pra juntar é lógico. o de custos. Tá ali, né? tudo ali, entendeu? No mesmo lugar que você já vende o produto proveniente do furto, você já compra ali e já troca pela droga, né? E aí a gente tá fazendo essas operações. Hoje a gente chamou Polícia Civil, Polícia Militar também para acompanhar o processo, e a GCM, né? E os nossos fiscais da subprefeitura, justamente para fazer essa apreensão dos materiais. Quando você tem um estabelecimento mesmo de um ferro velho, realmente um terreno, baldio, alguma coisa, a gente vai lá e empareda, né? Vai lá e constrói uma parede na frente, lacra, tudo. Agora, nesse caso, o negócio era tão absurdo, cara. Pra você ter uma ideia, Vila Mariana, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, e era céu aberto. É só aberto. Os caras encostavam lá umas combis e ficavam com uma balancinha ali, vendendo ferro velho, comprando ali num quiosque, assim. Eles colocavam um guarda-sol, as combis, e ficavam lá, cara. Você tem uma ideia do absurdo que era, né? Eu vi que você aprendeu até o caderninho do cara com os fios de cobre. Foi. O cara tinha, tipo, já o livro caixa dele lá, né? É bizarro, Esse cara. é maluco demais. Bizarro. E a gente aprendeu também, tô aqui, né? Vai sair vídeo no nosso canal e tudo mais, mas a gente aprendeu, a Polícia Civil aprendeu uma moto que eles chamaram, moto Frankenstein, né? Cada peça ali o volante era de uma, a roda era de outro, o chassi era de outro e tal. E são as motos que são justamente utilizadas aqueles assaltos lá que mataram o ciclista lá, né? Que assassinaram, é esse tipo de moto, né? Sem placa nenhuma, nem na frente nem atrás. Então foi uma operação de sucesso aí. Prendemos 2 vagabundos que estavam lá, inclusive, né? E é isso, cara. Aquilo que você sempre fala. Tem que ir pra cima e tal e reprimir o crime. Que você deixar... Você vê então assim que mesmo numa subprefeitura você pode fazer combate ao crime? Claro, absolutamente. Absolutamente, né? Porque não é só a repressão policial, né? E o que a gente percebe é que hoje em dia essas operações, elas são muito fragmentadas, né? Então, se você não faz uma operação conjunta, o policial fala, puta, eu só vou até aqui. Aí chega a civil e fala, não, eu só vou até aqui. Ah, não, daqui pra frente é só a prefeitura que pode apreender, pode lacrar o estabelecimento. Não cabe a polícia lacrar estabelecimento, né? Agora, se a gente vai lá e averigua que, de fato, tem produto proveniente de furto, se tem produto proveniente sem nota fiscal, esse tipo de coisa, a gente pode chegar lá, notificar e depois lacrar, né? Teve cracudo que foi pra lá agora com esse espalhamento que houve? Cara, assim, a gente já tem mapeado também quem são os nossos moradores de rua, os cracudos e os pontos que eles estão. Não percebi um aumento neles. O que eu acho que aconteceu, que muitas vezes a população reclama, é que a partir do momento que você tirou e as pessoas começaram a perceber mais, né? Aquela história do Fusca Azul, né? Se você falar, eu nunca vi um Fusca Azul, você começa a reparar mais em Fusca Azul, Fusca Vermelho, seja lá a cor que você definir. Então eu acho que tem isso também. As pessoas passaram a notar mais, né, os usuários de crack, porque isso tornou uma pauta da mídia depois do fim da Cracolândia, por assim dizer. Agora a gente sabe onde eles estão. E a gente sabe as datas, Renan. Isso é a parte mais interessante da coisa, né? A gente tem o costume de rotular o morador de rua como uma coisa só. E não é, cara, assim. Tem o cara que é o morador de rua mesmo, você tem o cara que é o usuário de droga, o cracudo, e você tem também aquele que tá ali, o malandro, que ele aparece só em data comemorativa. Então, ele chega lá no Dia das Mães, né, na região, porque como é uma região um pouco mais rica, né, um metro quadrado muito mais caro, eles vão lá para arrecadar. E aí, se você chegar lá, tem cara que chega de Uber, pô. Como é que é? Tem pedinte que chega de Uber lá pra pedir. Porque deve ser uma área que você consegue um ticket alto por doação. Exatamente. Quem quiser e quer falar, a Minato tá mentindo. Cara, vai lá, Viaduto, 11 de junho, tá? Chega lá de manhã, você vai ver. Tem morador que chega, morador de rua, né? Alguns pedintes chegam lá. Você chega com abordagem social, o cara fala, não,
tô aqui só pra arrecadar, pô, depois eu vou embora. Passou a Páscoa, eu tô indo. Eu volto pra minha cidade. Acontece mesmo, cara. Ele nem de São Paulo. Não. Às vezes o cara, tipo, é do ABC, Diadema, Osasco, qualquer outra cidade e tal. E o cara vem pra arrecadar, porque ele sabe que naquele ponto, naquela data, ele consegue mais, entendeu? É aquilo que eu já vi muita gente falar que, assim, não dê do dinheiro pra pedinte. Por mais que pareça uma coisa humana e tal, no fundo é uma economia que tem. Né? Tem todo um ecossistema aí também, né, disso. E claro, como eu falei, tem o malandro e tem o cara que realmente tá ali na rua. Tem os caras que estão na rua, Reina, porque querem. Você conversa com ele, o cara tá, tipo, ele tá plenamente no seu estado sanidade mental, né? Não é usuário de droga, não tá sequelado. Só que ele já não quer mais trabalhar, às vezes teve algum gatilho na vida, perdeu algum familiar e tal, e só quer estar na rua, não quer mais viver com as regras sociais. E aí qual que é a nossa dificuldade? O pessoal fala, pô, por que você não oferece um abrigo? Porque no abrigo você tem que seguir regras. E esse cara, tipo, ele não quer seguir regras. Ele reclama muito de ter que acordar cedo, né? Porque no abrigo você tem horário pra entrar e tem horário pra sair. Tem horário pra comer, tem horário pra tomar banho e tal. Então não é festa do caqui, né? E aí eles reclamam muito disso. Então, assim, você tem vários tipos de pessoa. Tem gente que, cara, simplesmente não quer ir. E aí eu falo, pô, o que eu vou fazer? Hoje em dia o Estado oferece Bolsa Família, oferece auxílio aluguel. Tem o cara que não é de São Paulo, que tá aqui, a gente oferece passagem de ônibus pra ele voltar. Tem abrigo... Eles voltam ou não? Não quer voltar? Não. Aí você tem abrigo pra mulher, você tem abrigo pra mulher vítima de violência, você tem abrigo pro homem, você tem abrigo pra família, né? Pra você não desmantelar o núcleo familiar. Aí você tem um abrigo pro cara que tem o carroça, porque tem isso também, tá? Se no abrigo não aceita carroça, eu não vou porque eu não quero perder minha carroça, tá? Eu pego a reciclagem. Aí tem aqueles que precisam do cachorro. Então você vai vendo que, conforme a complexidade humana, o Estado precisa ficar criando mais e mais mecanismos para conseguir abrigar essas pessoas, senão ela vai ficar na rua. E na verdade, você sente que esse processo de aumento de moradores de rua é um processo contínuo, assim, ou seja, isso aumenta, o Estado tem meios para brecar isso, como é que a gente tá? Porque é um problema meio que generalizado, né? Tem, mas a gente teve um salto, né? Eu tenho acompanhado os dados também de assistência social, até o mapa de calor que a gente tem da região, e o que a gente recebe é que esse salto que teve foi muito na gestão do PT aqui em São Paulo, do Bolsa Crack, né? Que era o programa de braços abertos e tal, e aí você veio gente do Brasil inteiro pra cá, né? Justamente para receber esse tipo de coisa. E aí para você conseguir brecar é muito difícil, porque você faz a lição de casa aqui dentro, né, em São Paulo, você oferece todo esse aparato do Estado para conseguir tirar o cara dessa situação, né, oferece programa de trabalho, tem o POT, que é o Programa Oportunidade do Trabalho, para o cara, varrer uma praça, que seja ganhar uma bolsa ali de, sei lá, R$900. Só que as outras cidades não fazem. Aí quando o cara cai numa dessa, ele vem para São Paulo porque ele acha que aqui ele consegue arrecadar. A gente criou um sistema de incentivos para que, enfim, né, pessoas na pior situação possível migrem pra cá. Exato, então tem que tomar muito cuidado com isso. Era uma coisa que o Arthur batia muito na campanha dele de 2020, né? De você levar os equipamentos públicos para as periferias também, porque o cara ele vê o centro, aquilo que a gente estava falando, como uma região de metro quadrado mais caro, que ele consegue arrecadar mais, então, e que tem mais equipamento público, né? Então esse é outro problema também que a gente enfrenta. Rizão, põe na tela o Instagram do Minato. Sigam, ainda mais assim, todo mundo que é de São Paulo que tá aqui na live, siga o Minato. Siga o Minato. Especialmente quem é de São Paulo capital. Siga o Minato.